Nós vamos para a apresentação 5, que é a Sueli da Silva Aquino. Por favor, Sueli. E o Hermes Adolfo de Aquino. Por favor. A Sueli, ela é graduada em Pedagogia e Filosofia pelas Faculdades Integradas Urupubungá de Pereira Barreto, em São Paulo, Biologia pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Três Lagoas, mestrado e doutorado em Microbiologia dos Solos pelo Departamento de Agronomia da Unesp, Faculdade de Engenharia FEIS, Ilha Solteira, e trabalhadora do Centro Espírita Caiba Chútil de Ilha Solteira, em São Paulo. Atualmente é membro da diretoria da USE Fernandópolis, na assessoria em Ciência e Pesquisa Espírita. Então, é a Sueli. E o Hermes Adolfo de Aquino é bacharel em Física pelo Instituto Gleber Wattingen, Unicamp, mestrado em Física pelo Instituto de Física da USP, São Carlos, doutorado em Engenharia de Materiais pela UFSCar, Universidade Federal de São Carlos, professor aposentado da FEIS, Unesp, foi trabalhador do Centro Espírita Caiba Chútil de Ilha Solteira, e atualmente é membro da diretoria da USE Fernandópolis, São Paulo, na assessoria de Ciência e Pesquisa Espírita. Quem está ajudando aqui é o Orlando. O Orlando é ex-presidente da USE Estadual São Paulo, tá? E atualmente é o nosso diretor também do CCDPE da parte de comunicação. E ajuda também, como tudo, em toda parte. Sueli, a palavra é toda sua. Obrigada. Boa tarde a todos. Bom, vocês podem perceber que eu estou um pouco ansiosa. Confesso que eu sou neófita quanto aos Zenlips, então eu peço, por favor, sejam carinhosos comigo no momento das questões. Apesar que o estudo que eu tenho, a proposta que a gente fez, ela é apenas uma revisão de literatura. A gente não está trazendo nada inédito para vocês. A gente vai falar um pouquinho sobre a importância da leitura e o estudo das obras do Kardec aos adeptos do Espiritismo. Então, a proposta é reforçar, eu testei aqui agora há pouco, Orlando, parece que vou ter dificuldade em fazer a mudança aqui com o apontadorzinho, então eu vou trocar aqui mesmo. Então, a nossa, frisando novamente, é só uma revisão, então eu peço desculpas a todos os pesquisadores aqui, que eu acho que são, assim, feras no assunto, tá? Então, a gente levantou uma pergunta para a gente começar o nosso trabalho. É possível adquirir conhecimentos da doutrina espírita somente com as obras de Kardec? E, diante disso, a gente levanta uma hipótese. Lógico, né? Metodologicamente falando, a gente precisa levantar essas hipóteses que vão nos levar a um caminho que seja verdadeiro e não uma falácia. E aí a gente disse que sim, que dentro das obras do Kardec, a gente espera conhecer toda a doutrina dos espíritos e assim a gente poder praticar o que ele veio codificar. Eu até agradeço muito por terem nos colocado em últimos para analisar aqui, para apresentar, na verdade, porque todo mundo já falou tudo. Então, eu estou muito grata a todos que vieram aqui antes de mim. Tá? A nossa justificativa para trabalhar essa ideia que nós estamos perdendo a essência de trazer Kardec nas palestras. Nós estamos perdendo a essência de trazer Kardec nos estudos. Então, a gente ouve muito, nós estamos utilizando a obra do fulano, nós estamos utilizando a obra do ciclano. Nós não estamos desmerecendo nenhum autor, longe disso. Nós estamos, assim, extremamente agradecidos à vasta literatura brasileira, mas nós não podemos perder o foco na essência da doutrina espírita, que hoje foi muitas vezes falado aqui.
né? Então, enquanto pesquisadores, eu acho que é um peso muito grande a gente vir aqui e não entender que a lógica nossa é defender Kardec, é defender que ele realmente foi aquele que foi, digamos assim, enviado com um propósito de trazer para nós, para o futuro dessa humanidade, que é óbvio, está longe de sermos esse futuro da humanidade, mas estamos a caminho. Estamos todos nós aqui hoje representando esses espíritos que estão em evolução. Então, que possamos sim sermos nós, trazer essas palavras e nunca dizer que Kardec está ultrapassado. Não, longe disso, não podemos jamais. E, infelizmente, a gente encontra isso ainda em algumas falas. Não vou me demorar muito também, prometo que nós estamos já apertados, né? Mas os objetivos que a gente se propôs foi somente isso, destacar como é importante estudar Kardec, muito importante. E nesse sentido, incentivar aqueles que são espíritas de verdade, que possam entender que a leitura de livros que corroboram Kardec, sim, são muito bem-vindas. E aqueles que não corroboram, também a gente vai ler, mas sempre tendo aquele cuidado que a gente ouve vocês dizerem, deixa lá na estante, né? Deixa na prateleira. E fomentar as casas espíritas e os dirigentes espíritas a usarem mais, a trabalharem mais Kardec, tá? Então, eu perco bastante do meu tempo aqui para abordar isso. Quanto à metodologia, eu vou passar, porque isso aqui é coisa de quem foi professora de metodologia científica. Bom, nós escrevemos em 3 capítulos, e no primeiro a gente fala um pouquinho quem foi Kardec, né? E nós pegamos alguns autores somente alguns autores, foi uma pequena revisão, muito simples, eu admito, mas a gente vai entender assim, só para resgatar, colocamos a data que ele nasceu, né, em 3 de outubro de 1804, hoje fiquei sabendo que a Alcione também nasceu no dia do aniversário do Kardec, olha só que maravilha, né? E quando o Kardec contava com 10 anos, aí já foi para Yverdon, foi estudar com Pestalozzi, ele se torna um discípulo seguindo as pegadas dele, e ele tem essa visão bastante humanística, começa a trabalhar, dando aulas para adultos que não tiveram oportunidade de estudar, e então isso vai mostrando como Kardec já tinha essa visão, mesmo enquanto ele era rivaio, né? Enquanto ele estava como o professor reconhecido, membro de N sociedades lá em Paris. E aí tem também o biógrafo do Chico, que é bastante, todo mundo deve conhecer aqui, o Souto Maior, que ele não é espírita, mas ele admira muito as obras do Chico, e ele faz, então, foi o último filme do Kardec, foi ele que escreveu esse livro. E ele fala, então, assim, eu acho interessante, a gente fala tanto em Kardec, ver aquela foto lá do Kardec, fica imaginando, nossa, como será que Kardec era, né? Aí ele fala que ele tinha uma estatura mediana, rosto com sardas, os olhos castanhos, cabelos lisos, repartido ao meio, né, na frente, tinha um bigode interessante, né, disfarçar uma pinta, ou seja, ele também, então, ele era um pouco vaidoso, né, como nós. E ele se aparentava até mais como uma pessoa alemã do que como um francês. E numa dessas sessões, durante uma das vezes que ele foi à casa da senhora de Planimaison, ele, observando as mesas girantes, que a gente sabe que era fenômeno em Paris e em todo mundo, ele ainda ficou descrente, né? Nossa, ambiente em penumbra, quem sabe pode ser alguém aqui disfarçado, algumas traquitanas, roldanas e coisas do gênero. E então ele ainda sai descrente de lá, e depois, em outras vezes que ele continua, ele é perseverante nisso, e ele continua a investigação. Após ele ter toda essa certeza, aí sim, então Souto Maior, ele fala que haveria uma causa, né? E por trás dessa causa, com certeza, esses movimentos que eram inexplicáveis, deveria ter uma resposta. Aí sim, Kardec se sente pronto, agora tem algo que eu posso realmente ter uma certeza para eu poder investigar. Então, vamos lá. Então, ele continua. E
Uma fala que eu achei interessante aqui, da Federação Espírita do Mato Grosso do Sul, ele diz que o Allan Kardec, ele adota o pseudônimo. Muitas vezes as pessoas que não são espíritas falam, nossa, mas por que ele mudou o nome dele? Né? Por quê? A gente diz que é para dividir a vida dele enquanto um cientista, enquanto na verdade era um professor, né? E depois, quando ele abraçou realmente essa missão, ou seja, esse encargo também de trabalhar, de compilar as obras aí dos espíritos. E nesse aspecto, a gente buscou um embasamento maior do Henri Saucet, que, embora não tenha sido contemporâneo dele, mas ele, como francês, ele se sentiu orgulhoso, né, devido ao fato de compartilhar algumas ideias e tá abrindo, de certa forma, lá uma solenidade, fazendo uma palestra. E aí os amigos até pedem, então, por que você não torna essa palestra uma biografia do Kardec? E isso aconteceu em março de 1896, e aí ele coloca, né, essa proposta, ele aceita digamos assim, esse desafio e escreve. Lógico, tem falhas, tem. Até pedi desculpas aqui para o Carlos Sete de não citar a obra dele aqui, mas a intenção era fazer só essa defesa, porque ele me chamou assim, foi muito ardoroso e parece que veio ao encontro do que eu penso hoje. Estamos esquecendo Kardec. Né? Então, ele escreve em defesa da vitalidade dos escritos de Kardec, ao contrário daqueles que o consideram obsoletos. Suas obras mantêm o vigor e a relevância, sendo ainda atuais e não tendo perdido seu propósito original. Gente, se isso aqui ele disse há tantos anos, né? A gente imagina hoje. Por que as pessoas hoje estão falando isso? Então, parece que já estava meio que parece que tinha até uma premonição que isso ia acontecer, que a gente ia descartar os ensinos de Kardec. Né? Então, ele continua falando que bem poucos puderam penetrar na vida do homem privado e segui-lo passo a passo no cumprimento da sua empreitada tão grande, tão gloriosa e tão bem realizada. A inveja e o ciúme semearam sobre ela os mais evidentes erros, as mais grosseiras e as mais despuduradas calúnias. Então, foi muito forte, foi um período no qual Kardec sofreu muito, né? Um período hostil, tanto por parte do clero, como por parte do sistema religioso, e mesmo assim ele não atacava as pessoas. Ele defendia as suas ideias, e é isso que eu acho interessante, que todo mundo que vem aqui hoje não vem questionando as pessoas, mas vem, assim como o Alexandre fala, a gente questiona as ideias, a gente não debate sobre pessoas, jamais sobre pessoas. E aqui, no segundo capítulo, não vou falar das obras, aqui, quem quiser tem a tabela, vai olhar, são 32 obras que foram escritas por Kardec, e a gente só elencou aqui para poder ter um destaque, para quem depois for ler o artigo, que possa entender que as obras de Kardec não se resumem apenas no que as pessoas chamam de o Pentateuco. Aliás, Pentateuco lembra muito da Bíblia, né? Shibene deve falar muito sobre isso, porque a gente confunde Pentateuco com Bíblia, e eu acho que não é o termo adequado que o espírita deveria usar. Deveria ser as obras básicas, né? Os 5 livros das obras básicas, mas todas as obras de Kardec são importantes, são fundamentais para nós estudarmos e para nós melhorarmos aí na nossa evolução moralmente, né? Para a gente evoluir. E aí lá no livro dos médiuns, nós temos no capítulo 3º, quando fala do método, então Kardec aconselha como deveria ser, ele só preconiza, né? Ele fala como deveria ser, então, feita o estudo das obras dele. Aí ele fala que primeiro seria o que é o Espiritismo, depois o Livro dos Espíritos, em sequência o Livro dos Médiuns, e, por último, as revistas espíritas, se possível, junto com o Livro dos Espíritos, isso como sugestão. Aí, pegando o ganchozinho aqui, a gente já fala que ele também cita os tipos de espíritas, que somos todos nós, né? Qual deles a gente se encaixa aqui? Então, tem somente ressaltando aqui os espíritas exaltados, né?
e que esses, sim, eu considero que presta até um desserviço para a doutrina espírita, porque tem muita confiança, uma confiança tão excessiva, às vezes até pueril, ao fazer as defesas aí, e não tem, às vezes, digamos assim, um estudo mais aprofundado para fazer. E aí acaba prestando um desserviço a tudo que o Kardec fez, né? A gente encontra isso na sociedade, junto com os amigos, junto com familiares, e às vezes até nos criticam, tá? E aí também destaco aqui os verdadeiros espíritas, que é o que a gente quer fazer parte, né? Que é aquele que a gente quer aprender a moral de Jesus, aprender a sermos melhores nessa encarnação. Voltar aqui no outro Enlip, como a Luciana acabou desafiando a gente, um pouquinho melhor. E como foi dito aqui, ser uma pessoa com um pouco mais de bondade. Eu acho que eu estou com o tempo estourado aqui. Eu não vou ter muito mais tempo, estou olhando aqui para o nosso coordenador, estou olhando aqui para ele, mas... Bom, então, Kardec, ele nos diz assim que, aqui ele continua dizendo que não há necessidade que a gente se preocupe tanto com as coisas, mas é importante que a gente leia os prós e os contras para a gente poder ter uma condição de fazer uma análise daquilo, né? Que a gente possa, depois sim, a gente poder falar, para a gente poder nos posicionarmos a respeito daquilo, tá bom? Então, só no último parágrafo, ele fala, não nos cabe ser juiz e parte, e não alimentamos a ridícula pretensão de ser o único distribuidor da luz. Toca ao leitor separar o bom do mal, o verdadeiro do falso. Aqui parece que ele está falando do joio e do trigo, né? Então é isso, cabe a nós. Se a gente quiser ler um livro todo, todos os livros que tiverem, a gente leia, que nós possamos ler sim. Se a gente tiver tempo, né? Eu acho que a gente tem mais é que ler. Mas saber distinguir também aquilo que é verdadeiro e aquilo que não é, né? Então é isso que eu acho interessante. E, por fim, aqui, lembrando a questão das obras, todas as obras de Kardec, muitas vezes as pessoas nos falam, né? Mas o Evangelho segundo o Espiritismo, para que isso? Kardec, ele só falou sobre ciência e filosofia. Kardec falou muito sobre ciência e filosofia, e até depois, por conta dos detratores, que ele acabou envolvendo aí a questão, digamos assim, mais religiosa, da parte da religiosidade. Então, ele acaba, esse trecho também eu achei interessante falar na íntegra, né? Eu acho que é muito válido, às vezes, a gente fazer uma citação direta, mesmo que seja longa. Então, aqui ele fala, o laço estabelecido por uma religião, ela é essencialmente moral. Estabelecer entre os que ele une, como consequência da comunhão de vistas e de sentimento, a fraternidade e a solidariedade, a indulgência e a benevolência mútuas. Então, o Espiritismo é uma religião? Ora, sim, sem dúvida, senhores. No sentido filosófico, o Espiritismo é uma religião, porque é a doutrina que funda os vínculos da fraternidade e da comunhão de pensamentos, não sobre uma simples convenção, mas sobre bases mais sólidas, as próprias leis da natureza. Então, eu achei, assim, muito profunda, e para fazer jus ao Kardec, eu achei interessante demais compartilhar, quase que na íntegra, essa fala dele aqui, que está contida na Revista Espírita, se não me engano, foi dezembro, né, de 1968, isso, na página 409. E caminhando, então, para as considerações finais, então, a gente acredita, sim, a gente tem esse pensamento que a ciência espírita, por si só, ela é capaz de explicar o que Kardec se propôs. A gente não precisa buscar as respostas nas outras ciências. Não, a gente precisa buscar as respostas na física, na matemática, na biologia. Não, tá? Então, a gente está tentando dizer isso. Nós somos capazes de, dentro da ciência espírita, a gente consegue buscar o que a gente está tentando defender agora aqui no nosso artigo. Para ter certeza, Kardec analisava mensagens de várias localidades,
para aceitá-las ou refutá-las, independente de médios ou espíritos, que é aquilo que foi discutido já, né? Esse aqui essa coesão, né, universal aqui do ensino dos espíritos. É lógico que ele levava também o primeiro critério, que era a razão, a lógica e a moral, aquilo que os espíritos estavam falando, não era simplesmente porque falava, mas também o que eles falavam. A gente sabe que a doutrina espírita ela é muito jovem, tem apenas 168 anos de existência. Então, imagine se a gente tem a do Cristo, que tem aí já praticamente 21 séculos, a gente não consegue viver ainda. Então, imagine a nossa doutrina, que é tão jovem. E cabe aí, então, essa questão epistemológica, né? De onde viemos, o que somos, para onde vamos, que a gente sempre está aí se respaldando nos ensinos dos espíritos superiores o tempo todo. E, por fim, a gente deixa aqui as nossas considerações, que a gente possa ser, né, na verdade, aqueles religiosos que, entre aspas, ele fala no sentido filosófico, para sermos esse laço, né, de sentimentos que vai nos unir a todos, independente da nossa opinião, muitas vezes, divergir, a questão aí de seguir ou não um determinado médium ou não, mas que possamos entender que estamos todos a caminho num processo de evolução nesse planeta. E aí eu deixo aqui para todos nós essa reflexão aqui do Espírito da Verdade. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Muito obrigada. Por favor, sente à mesa. Vou convidar também o Hermes para sentar à mesa e o Marco Antônio Milani. Então, vamos às perguntas e respostas, pedindo que sejamos bem objetivos. Nossa! Tem uma pergunta ali, ó. Então, vamos aqui que ele pediu, depois ali. Hermes da Cepa. Bom, eu sou o Salomão Meixaia, paraense, mas residente no Rio Grande do Sul, onde trabalhei na Federação Espírita do Rio Grande do Sul. E na época em que eu estive lá, digamos assim, se formou um método para estudo da doutrina espírita. Foi depois chamado de ESD. Eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar no ESD. Mas o ESD tem sido muito combatido, porque ele usa apostilas e restringe um pouco o estudo da obra de Kardec. Você poderia nos dar alguma opinião a respeito da melhor maneira de conduzir os grupos de estudo? Já estou falando em grupos de estudo e não em preleções, que são muito comuns nas casas espíritas. E parece que o grupo trabalhando, pesquisando e discutindo os temas vai oferecer maior oportunidade de esclarecimentos e aprofundamento. Era sobre isso que eu queria que você pudesse comentar alguma coisa. Obrigado. Obrigada pela pergunta, Salomão. A princípio, esse trabalho feito, esse apostilado que você comenta, ele foi trabalhado em Ilha Solteira, inclusive o Hermes, ele trabalhou junto com outro professor também, o professor Bolognese, e o Hermes, eles trabalhavam o ESD. Então, eles tinham todas as quartas-feiras um grupo de estudo, era um grupo sistematizado da doutrina espírita, e começaram umas 70 pessoas, mais ou menos, aí quando foi ver, tinham acho que umas 10 pessoas estudando. Então, na maioria das vezes acontece isso, não por culpa do sistema do apostilado. Não sou contra o sistema apostilado, embora eu acho que, agora também é achismo, tá? É opinião. Eu acredito que as obras, elas deveriam ser utilizadas
de acordo com o estudo que esteja sendo programado, sim, ali, adotar o livro do Kardec, se estiver estudando sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, que se utilize ele, embora não tenha nada contra o uso de apostilas. Agora, se for no dia também, no estudo sobre o estudo da mediunidade, também eu preconizo, na minha opinião, que seja o livro dos médiuns. Tá? Até, não sei se respondi a sua pergunta, mas não tenho nada contra, não, Ed. Aliás, foi muito bom no tempo que eles utilizaram. Se não me engano, foram quase 4 anos o uso que eles fizeram. Olá, boa tarde a todos. Sobre o ESD, foi o que a gente usou por muitos anos, né? Na verdade, eram 3 anos, acho que cada curso, né? E sempre começávamos em 70 alunos, né? Mas como é um estudo e tinha que fazer tarefas, toda aquela pesquisa, era o grande problema nosso. Terminava em 7, 8, assim como a física aqui da Unicamp, né? Cadê o nosso amigo? Começávamos também em 70 e terminava em 7, por aí, né? Então, mas era um resumo, né, o ESD. Eu, particularmente, concordava em parte com ele. Ele aprofundava, só que tinha muito de outros autores, e às vezes ele pegava um caminho um pouco diferente, né? Então, precisávamos cuidado com aquilo lá, com as apostilas. Eram muito bem elaboradas, trabalhadas pelo colega, era eu e tinha mais um outro colega da Unesp, e muito bem trabalhado. Mas precisamos voltar e recorrer forte com o Kardec, né? Porque o ESD, e depois vem o EAD, né? A segunda etapa, o estudo avançado da doutrina, melhora muito, né? Ele faz um trabalho bem forte sobre buscar, resgatar as histórias, né? Para trazer até Kardec. Achava muito interessante. Então, eu acho que o EAD hoje preenche bastante o interesse aí do estudos, né? Mas não tem como buscar nas obras de Kardec. Pode. Tem mais 3 aqui. Como é que é o seu nome? Wagner. Wagner. Boa tarde, tudo bem? Wagner aqui do Centro Espírita Allan Kardec, colaborador. E a minha pergunta, assim, a gente tem diferentes métodos, né? Tem o ESD, tem métodos apostilados e tudo mais. E o que eu tenho observado, fora os trabalhos que a gente faz na casa, é a forma que as pessoas têm buscado obter informação. E uma até que eu brinco, às vezes, é que na velocidade 2.0, né? Ou seja, como vocês pensam que a gente pode estar pensando em trabalhar essa transmissão da informação para o pessoal, né? Que eu entendo que as bases são importantes, sim, né? E a gente vai ajudando o pessoal a caminhar pelos anos de estudo, porém, ao mesmo tempo a gente vê a mudança, né? Na humanidade ou no ser humano, na forma que ele busca a informação. Por isso que eu brinquei com o 2.0, né? Tem pessoa, inclusive, que fala que maratona a série em 2.0. Eu acho quase impossível de fazer isso, mas algumas pessoas estão buscando cada vez mais informação de uma forma rápida, né? Não sei se a gente entendeu direito a sua pergunta, mas nós não temos uma ideia formada a respeito disso, porque a gente acredita que cada grupo ele tem os seus interesses. E também eu acho que tem que se adequar à realidade de quem está trabalhando. Então, cada dirigente, cada trabalhador que estiver responsável por ministrar aquele curso, eu acho que talvez ele tenha que se embasar bastante em Kardec, e aí, independente se estiver utilizando um apostilado, seja da FEB, né, seja de qualquer, eu acho que qualquer apostilado, qualquer metodologia, seja da Terezinha, enfim, a gente não está tentando ir nesse sentido.
se essa for a sua resposta. A gente só está dizendo assim, olha, toda a doutrina espírita, ela precisa necessariamente ter o embasamento de Kardec, tá? Então, seria nesse sentido. Aí já não dá para a gente falar, porque cada grupo é um grupo. Desculpa. Pedro, só um minutinho, desculpa atravessar, só o privilégio do microfone. Não, é que eu só queria lembrar, aproveitando a pergunta do Wagner, no ENLIP, cujo título ali é Coerência Doutrinária, Alexandre, que número que foi? Bom, é um dos livros que nós temos ali, cujo título é Coerência Doutrinária, que inclusive foi o Alexandre que coordenou. Tem um dos artigos que nós apresentamos, que trabalha justamente uma questão que tem a ver com o que até o Salomão tinha comentado, que é a compreensão do que nós chamamos de base doutrinária para partir daí para fazer a reflexão. Porque se nós entendemos que Kardec seja o núcleo, a base doutrinária, ok, isso é coerente. O problema é quando nós incorporamos outras referências e chamamos isso de base doutrinária para partir daí para o entendimento da doutrina espírita. E muda completamente o processo, não só didático, mas inclusive de adaptação conforme o perfil das pessoas que estão ali presenciando. Então é uma questão muito complexa, na verdade, né, que vocês colocam muito bem que tem que ter Kardec como referência. O problema é, Kardec necessariamente isso é ponto comum, mas as demais referências que nós temos, que é o que Hermes comentou na base de referências do ESD, por exemplo, até que ponto isso poderia contribuir para o real entendimento de um processo sistemático de compreensão da doutrina espírita dentro dos preceitos de Kardec apresentados com a fé raciocinada. Ainda bem que está gravado, que eu não vou lembrar o que eu falei agora. Todo o processo que nós precisamos é de reflexão, o que nós queremos compreender dos princípios espíritas, mas a fonte, se nós trouxermos outras fontes que não Kardec, nós temos que tomar cuidado, porque não necessariamente esta fonte, por mais que coerente que seja, como o Alexandre apresentou no começo, talvez tenha muita coisa boa, mas uma ou outra interpretação ali que exija cuidado. É isso. Eu vou agora, o Luciano, que é nosso diretor administrativo do CCDP, quer questionar. Parabéns pelo trabalho, pelo incentivo da obra de Kardec. Do meu ponto de vista, tá? Eu creio que para que sejam estudados os livros de Kardec, penso que poderíamos substituir todos os livros compilados com trechos de um livro da codificação, trechos de outros livros também da codificação, por apenas indicações da referência das obras. Ainda que sejam somente referências às obras de Kardec, livros compilados temos que comprar. Livros de Kardec, teríamos todos conosco e veríamos o estudo em cadeia. Por exemplo, se iremos estudar sobre Deus, leríamos as primeiras questões de O Livro dos Espíritos e o capítulo 2º do livro A Gênese, apenas como exemplo. Então, a minha sugestão seria você ter um estudo em cadeia de todas as obras da codificação, referenciando o que o Allan Kardec escreveu sobre o inferno e o Livro dos Espíritos, trazendo o estudo do Livro dos Espíritos, que o céu é o inferno, assim com toda a codificação. Mas essa é uma opinião própria. Então, desta forma, um estudo em cadeia das 5 obras básicas recuperaria o estudo pelo Espiritismo. Quando nós estudamos com livros compilados, a criatura precisa comprar o livro e não necessariamente ele vai comprar o Céu e o Inferno. Talvez ele compre o Céu e o Inferno depois de 3, 4 anos estudando, ou a Gênesis, ou qualquer coisa que o valha. Então, essa é uma opinião própria, particular, que eu queria deixar aqui registrado e parabenizar vocês pelo estudo do Allan Kardec. Luciano, obrigada aí pela colocação. E aí, só pegando aqui a fala do Marco Milani, obrigada por ter comentado. Eu acho que a gente recomenda e a gente gosta de dizer assim, estudar sobre Kardec, e até mesmo em sequência, como você está falando, porque a gente está bebendo água limpa, né? É a água da fonte. E nada substitui a água da fonte. Então, eu acho que é nesse sentido que a gente está falando aqui, sem nenhum demérito mesmo, porque eu sei que aqui tem muitos escritores.
e que contribuem grandemente para a nossa doutrina, tá? Então, humildemente falando, eu acho que é só isso mesmo, é um sentimento só de gratidão nesse sentido, de estudar mesmo as obras para que a gente possa defender a nossa doutrina, tá? Eu acho que essa foi a oportunidade que a gente teve. Lira. Só ainda com relação, o nosso companheiro falou, sobre os trabalhos, acho que o ESD e o EAD, ele tem essa vantagem, né? Ele não pega só um livro, por exemplo, do Kardec, mas só que ele enxerta com outros assuntos que às vezes não estão muito legais ali. Mas ele faz isso, ele dá uma visão geral, né, das obras do Kardec, toca no assunto e começa a puxar outros exatamente. Isso. Então, isso é muito bom, a vantagem, principalmente no EAD, isso é muito forte. Posso agora? Obrigado. Pode. Parabenizar, porque quando eu comecei no Espiritismo, a conversa não era muito sobre Kardec, não. Eu estou muito entusiasmado, porque sou muito novo, uns 20 anos para trás, Kardec para lá, Kardec para cá, mas a gente fica muito sintonizado só com os escritos de Kardec, a gente chama de base. A base é Kardec, tudo bom. Mas não é só os escritos de Kardec, mas a forma como Kardec se relaciona com os espíritos, a forma como Kardec trabalhou o material dos espíritos e a forma como Kardec se exercitou dentro da sociedade parisiense. É um todo de exemplo, né? Kardec não é só, ele é meio apagadinho, mas a gente pode recuperar. Mas a questão que eu estou falando é o estudo apostilado versus os estudos na base. Então, quando a gente se afasta um pouco, Kardec fez as apostilas dele sobre o Espiritismo, o que é o Espiritismo é uma apostilha, resumo também é uma apostilha, e nós vamos construindo outras, né? Entendendo que a nossa forma de ver seria a melhor forma de entender Kardec. Mas, na medida que nós nos afastamos da fonte, até para poder analisar os outros que se colocam como complemento, precisaríamos da base. E, no momento que a gente se afasta da base, perdemos a referência de Kardec, porque estamos sendo contaminados com outras visões ótimas, excelentes, que se estude. Lembrando que do EAD, mas são 5 livros, né? Só um é sobre filosofia, os outros só sobre religião. Obrigada, Lira. Eu concordo com você. Acho que não temos nada a acrescentar, além do que você já disse. A gente tem as apostilas, Kardec também tem, mas para nós são realmente é o que nós acabamos de dizer. É a verdadeira apostila que a gente traz ainda, a primeira, e diante delas a gente vai trabalhando, o nosso intelecto vai trabalhando aí, e estamos até hoje aí, nós estamos aí 30, 40 anos, e quem somos nós ainda para discutirmos? Estamos sempre aí prontos a ler e reler as obras de Kardec. Tá? Então, obrigada aí pela sua colocação. Também vou falar. Acho que muito bem lembrado, né, Lira, do exemplo dele, não é só o que ele deixou escrito, né, mas a maneira com que ele fez, o esforço, quer dizer, foi uma coisa, a Sueli colocou, né, tá no trabalho, foi um trabalho monumental mesmo, né, e muito grande, sofrido. Ele deu exemplos como Jesus. Eu imagino o seguinte, ele atacaram, fizeram, e ele se manteve ali estável, tranquilo, né, trabalhando e fazendo o papel a que ele veio fazer, né? Muito bem. O Alexandre Caldini. Eu queria fazer uma observação e que vocês comentassem, né? A gente falou aqui, en passant, da ausência dos jovens na casa espírita, né? Está cada vez mais gente velha e os jovens vão embora. Ao mesmo tempo, você disse, e algumas pessoas falam, Kardec está ultrapassado, né? Não acho nem um pouco. O século XIX, século XXI, é só se trocar de lugar o I, né? Está super atualizado. Agora, também não acho que a moçada vai ficar lendo Kardec, porque é chato, eu não consigo entender, aquela coisa toda, né? O que eu tento advogar é que a gente traga para a casa espírita temas atuais, que impactam a vida de todos nós, e que eu não vejo conversando no espiritismo. O máximo é aborto, com uma visão muito dura do aborto e do suicídio também, da eutanásia também.
Então, o que eu pergunto é, será que não estava na hora de trazer para a Casa Espírita os temas do dia a dia, transfobia, homossexualidade, consumismo, a questão climática, uma série de coisas que a moçada está discutindo, e Kardec tem a dizer sobre isso, ou melhor, o Espiritismo tem a dizer sobre isso. E aí não é com os romances espíritas brasileiros, é Kardec mesmo. Só que quem está lá falando precisa ter a coragem de trazer esses temas para dentro da Casa Espírita, ter um pouquinho de ilustração, estudar para poder falar a respeito. Eu não vejo isso acontecendo. Então não admira que as pessoas vão embora. Não só gente jovem, como gente inteligente. Quem pensa, quem fala, isso aqui eu vou ficar, isso aqui é uma bobajaiada, né? Quando na verdade não é. Se eu trouxesse Kardec, a essência do Espiritismo ali, daria muito para ter uma conversa mais inteligente, mais interessante. Concordamos com você, Alexandre. Concordamos com você. A gente tem notado, sim, o afastamento dos jovens das casas espíritas e o fato, talvez, da linguagem de Kardec ser considerada de difícil acesso, porque, na verdade, um pouco mais profunda. Então, talvez eles não se interessem tanto. Mas eu acho que eu vou além disso. Eu acredito que não seja só isso. Eu acho que a questão da informação muito rápida, a questão deles buscarem dentro da internet coisas assim superficiais, acaba tornando eles mais, digamos assim, entre aspas, mais preguiçosos nesse sentido. E nós temos 3 filhas, e a gente sente um pouco disso também nelas, e querem coisas meio que prontas. E também acredito que nós temos que trazer para as casas espíritas esses temas aí atuais. Às vezes a gente é convidado para trabalhar, para dar algumas palestras em algumas casas espíritas, e eu também tento levar essas reflexões, para a gente trazer essas questões que você acabou de citar, como, por exemplo, as questões climáticas. Como bióloga de formação, eu tenho uma preocupação bastante grande a respeito das ações antrópicas, né, que acabam causando impactos ao nosso habitat, mas também a gente sabe que existem os fenômenos naturais. Então, o que acaba tendo um alarde muito grande é que, vai acabar tudo, não vai ter água, não vai ter nada. Então, eu acho que é importante, sim, a gente tem que dar esse destaque para esses temas atuais, mas e dentro disso, com conhecimentos sólidos do Kardec, sabe? E sem romantizar. Não é essa a intenção. A intenção é que, porque se eles têm condições de fazer cursos universitários extremamente difíceis, né? Ciências da computação, engenharia, medicina, por que não também o estudo religioso? Eu só acho que a forma que nós estamos trabalhando com esses jovens esteja sendo inadequada, na minha opinião. Posso? Boa tarde, prazer. Eu queria fazer uma colocação, não é uma defesa, não, é uma colocação mesmo. Quando se fala de métodos, eu trabalhei com o ESD, inclusive divulgando no Estado, por quase 10 anos. O problema que eu vejo não está no estudo ser apostilado ou não, está no monitor. O problema é quem faz e apresenta o que está ali. Porque nossa experiência com o ESD, muita gente que eu conheço, é exatamente oposta de vocês. Por quê? Porque apostila o aluno tem. Kardec, o monitor tem que ter. Nós tínhamos, inclusive, a gente registrava uma evasão muito baixa. Não que não tinha, muito baixa. Depende da dinâmica da aula. Agora, o que esses métodos, principalmente o ESD, aí, eu realmente sempre fiz esse cumprimento à Federativa do Rio Grande do Sul, é a qualidade da metodologia, que é uma metodologia usada de construção de conhecimento. Você é pedagoga, você sabe disso. Você constrói um conhecimento. Isto não deve dar preguiça em ninguém. E se dá preguiça, volto para o ponto. O monitor que vire de ponta cabeça para fazer com que a aula seja dinâmica, gente. Apresentação chata nenhuma é gostosa. Né? Também abrir a obra de Kardec, começar a ler as questões e olhar, como eu já vi muito acontecer. Alguém tem alguma dúvida? Ninguém vai ter dúvida. Nós temos que ensinar as pessoas, ninguém ensina ninguém, mas assim, nós temos que possibilitar às pessoas a oportunidade de aprender a pensar.
O espírita acredita na fé raciocinada desde que seja como a do expositor. A hora que a fé raciocinada ou a razão é a minha, ela está errada porque não combina. E tem um outro aspecto muito importante quando a gente discute isso, que a base está em Kardec, ela está em Kardec. Só que muitas vezes você propõe isso na casa espírita e dizem que a hora que você vai tirar outros autores, você está destruindo o que foi construído. Então nós temos que tomar muito cuidado com o discurso e a prática, porque são coisas que não estão sendo coerentes. Eu sou uma pessoa extremamente crítica com o movimento, sempre fui. Quem me conhece aqui sabe disso. E eu não vejo o problema no participante. Eu vejo o problema na liderança e em nós, como divulgadores, como que nós nos posicionamos lá fora. Não adianta trazer tema atual, me desculpa, para discutir, se eu vier com moralismo. Eu vou discutir sexo e vou falar que homossexualidade é desequilíbrio. Não vai adiantar nada, porque pedofilia também é desequilíbrio, sadomasoquismo é desequilíbrio, mas isso ninguém fala. Mas a homossexualidade o pessoal pega no pé. Estou dando um exemplo bem básico, porque é isso que acontece. Nós precisamos rever como nós estamos trabalhando a informação da doutrina. E essa reflexão não é com travesseiro. É se propondo a ouvir o que nós discordamos. Né? Desculpa, por isso que eu falei, era uma colocação, mas é que isso para mim é fundamental, uma revisão de nós espíritas frente ao outro. Tá? Não foi uma pergunta, mas eu entendi que foi meio que um desabafo. Foi meio que um desabafo da Kátia, né? Eu concordo em partes com o que ela disse, mas eu não posso também jogar a responsabilidade toda em cima do monitor, em cima de quem está liderando, quem está ali trabalhando com aquele grupo, porque muitas vezes, que bom que teve sucesso com você, mas eu lembro muito bem do tempo que era assim, despendido, tanto pelo Hermes quanto pelo Bolognese, em trabalhar incessantemente para melhorar as obras que o Salomão está falando, não com as apostilas, mas em formato assim super lúdico, naquelas apresentações de PowerPoint, que gente, sem brincadeira, ele perdia dias e noites para montar, para depois chegar no dia de quarta-feira, às 8 horas da noite, e fazer essas apresentações. Mas muitas vezes a gente percebia que não ia. E nós estamos, sim, trabalhando ainda num terreno bastante infértil. Parece-me que o espírita está jogando para a próxima encarnação. Então, eu acredito que a responsabilidade está em nós também. Tá? Então, quando a gente fala, nós não estamos falando para os outros, nós estamos falando para nós também. Tá? Então, eu acho que isso é uma coisa importante para discutir aqui nesse encontro. E a nossa preocupação, que a nossa doutrina... Embora a gente trabalhe temas atuais conflitantes, difíceis, mas a gente tem que trabalhar, e a gente tem que trabalhar embasados. Então, é só nisso que nós estamos chamando assim, um pouco da atenção, e desculpa se a gente foi bastante aqui enfático quanto a se apegar a Kardec, tá? Mas foi só um jeitinho de dizer assim, gente, vamos ler Kardec, tá bom? Obrigado, vamos agradecer.